Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar sobre educação, vamos falar sobre saúde, vamos ouvir música e vamos conversar sobre teatro. Os nossos convidados são Maria Inês Fini, que é Fini, não é, Maria Inês? Fini. É Fini, é italiana, Tutto né? buona gente. Prazer em vê-la de novo. Obrigada. Ela é presidente do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, e ela vem nos explicar exatamente o que é essa base nacional comum curricular que está voltando para o Conselho Nacional de Educação agora. Uma ótima discussão. Vamos estar com Andrea Leveroni, que é outra italiana. Ex-marido, né? Que é dermatologista, ela é chefe do Centro de Estudos da Unha da Santa Casa de Misericórdia aqui do Rio de Janeiro. E ela vem nos falar dos cuidados que se deve ter para ter uma unha saudável. Esse programa é meu. Com certeza. Tá bom. De todos. De todos. De todos. E estamos com Getúlio Cortes, que é... Cortês? Cortes. Cortes, tem um acento grave no Cortês, ali tá errado, é Lá em Cortes. São Paulo que me chama de Cortês. Chama de Cortês em São Paulo? Em Não. São Paulo. Ok. O Getúlio é músico, compositor de algum dos maiores sucessos do rock brasileiro, de Roberto Carlos, como Nego Gato, que todo mundo conhece. E ele, com 80 anos, está lançando pela primeira vez o seu CD. É inacreditável, antes tarde do que nunca. É claro. Veio Alvíceras, Veio. alvíceras. Ótimo. Estamos com o João Fonseca, que é diretor de teatro, e ele vem nos falar sobre o seu espetáculo que está em cartaz. Vocês não podem deixar de ver que a vida não é o musical. Exato. É isso? É isso. Muito bom, João. Obrigado. Você vai me explicar como é que duas pessoas conseguem dirigir uma peça, mas a gente Vou vai tentar. conversar mais. Estamos com o Bruno Baixo, que vai explicar para vocês como funciona esse programa. Ei, Vera, boa tarde. Boa tarde aos nossos convidados. Muito boa tarde a você que está em casa. Chegou a hora, gente. Manda uma mensagem pra gente nas redes sociais. O programa fica muito melhor, né? Muito melhor. Manda uma mensagem pra gente nas redes sociais. Hashtag sem censura. Pode ser Twitter, pode ser Instagram, pode ser Facebook. Sua mensagem cai aqui no meu computador. Agora tem o WhatsApp também. 021 99903 5329. Mandou aí, caiu aqui no meu computador. Eu passo pros nossos convidados. É facinho, né não, Vera Barroso? É sim, tá um eco aqui dentro, não tá não? É o retorno. Deve ser. Olha só, vamos conversar com o Getúlio. Pois não. Você sabe que outro dia eu fui ver Romeu e Julieta aqui no Rio, você viu? Ainda não. Tô louco pra ver. Vocês viram? Tô louca pra lindo, ver. É lindo. É maravilhoso. Aí, muito bem, tem um ator que é lindíssimo, que é o Ícaro Silva, Certo. que faz Mercúcio, que é o primo do Romeu, entendeu? E que é um gostosão, um fanfarrão. O personagem é uma delícia, né? Certo. O Mercúcio. E aí, ele entra, e ele é muito bonito, tá muito bem vestido, e ele entra meio gostosão, assim. E qual é a música que toca? Tá, 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 Que bom. tá, tá. O Negro Gato. Eu disse, gênio, mas que gênio que pôs essa música nessa hora. Poxa. E aí, 2 dias depois, saiu a notícia que você está fazendo 80 anos e Poxa, que eu fico estava honrado, lançando né? CD. Poxa, Aí, legal. Negro Gato no Shakespeare. Essa música é um pouco mística, sabe? Gozado. Teve mais de 150 regravações e legal. E esse gato existiu mesmo, né? Ah, é? Qual é a história do gato? Existiu esse gato, era um gato que não deixava eu dormir lá em Madureira. E todo dia, 2 horas da manhã, ele estava lá arranhando, fazendo aquela barulhada lá no teto de zinco, né? Eu tinha um quartinho nos fundos. Não lá de era casa. seu gato, não. Era Não, um não, gato, não, era um gato estranho. de rua. Aí um dia eu fui tacar uma pedra, né? Eu falei, eu vou matar esse safado, deixa eu Joguei o pau no dormir. gato. Aí, mas quando eu fui pegar a pedra, ele ficou me olhando assim, fez 2 olhos na escuridão, ficou meio estranho. Eu falei, ele tá me hipnotizando, esse safado, esse gato. E realmente, eu falei, aí eu me pus no lugar dele, né? Eu falei, poxa, todo mundo não gosta de gato preso, dá azar, não sei o quê. Não, eu vou fazer uma homenagem a ele, ele vai me dar um retorno. E deu mesmo. Até hoje, né, Getúlio? Graças a Então, Deus. vamos mostrar esse Negro Gato? Vamos sim. Vamos lá? Vamos sim. Vamos pedir para o Melvin, vamos Marcelo. pedir para o Marcelo e para o André te André. acompanharem. Muito As prazer. 2 guitarras e o pandeiro, esse pandeiro de rock. Bandeirola. É lindo o som. Vamos lá.
Eu sou um nego gato de arrepia, e essa minha vida é mesmo de amarga. Só mesmo de um telhado aos outros desacato. Eu sou um negro gato, eu sou um negro gato. E a minha triste história vou lhes contar, e depois de ouvir sei que vão chorar. Há tempos eu não sei o que é um bom prato. Eu sou um negro gato, eu sou um negro gato. 7 vidas tem para viver, 7 chances tem para vencer. Mas se não comer, acabo num buraco. Eu sou um negro gato, eu sou negro gato. Um dia lá no morro, pobre de mim, queriam minha pele para tamborim. Apavorado, desapareci no mato. Eu sou um negro gato, eu sou um negro gato. Eu sou um negro gato. Eu sou um negro gato. Miau. Obrigado. Prazer. Maravilhoso. Pode voltar, Getúlio. Vem para cá conversar com a gente. O Getúlio, para quem não sabe, ele é irmão do Gerson King Combo, que é o nosso black music maior. O Gerson. Entendeu? É irmão. Então, eu adoro essa família, porque é uma família que foi para black music, o outro foi para o rock, entendeu? Largou o samba, que seria o mais natural. Eu nasci do de um cara de Madureira, né? Eu nasci do lado da Portela. Pois é. E aí, nos anos 60, você foi para o rock. Isso. Eu queria mudar um pouquinho a praia, né? Aliás, foram vários caminhos. Eu comecei, naquela época, com a extinta Rádio Marinque Veiga, fazendo dublagem de Sammy Davis Jr., aquele negócio. Aí ele queria aparecer, né? O negócio era aparecer. Mas eu vi que ele não era legal. Eu falei, não, dublagem não, um dia eu tenho que cantar, eu tenho que... Mas e eu comecei no ano que todo mundo estava começando, né? O pessoal da Jovem Guarda, Roberto Carlos, Vanderleia, todo mundo começando, né? Renato e seus buquetes. Então foi uma época boa, eu comecei junto com eles. Mas eu falei, não está legal, cantar também, eu vou compor, né? Eu sempre tive vontade de fazer umas coisinhas, criar umas coisas, né? E graças a Deus, aí eu comecei a fazer essa música, começou com esse gato, né? Isso. Esse gato foi a inspiração inicial. E como é que o Roberto Carlos chegou ao gato? Não, o Roberto chegou ao gato, não foi o Roberto. Não foi o primeiro a gravar, não foi ele, quem gravou foi a banda. Renato e seus Blue Caps. Renato e seus Blue Caps, é isso aí. Meu amigão, até hoje. Renato é uma pessoa... A banda, aliás, tem atividade até hoje. Então, né? Então, viajam muito. Então, aí o Renato, eu falei, Renato, tem uma música aí de um gato e tal. Aí ele olhou, aí eu mostrei, ele falou, legal. Mas o resto da banda não torceu o nariz. Falou, não, isso aí tem que gravar coisa pra menininha, esse negócio de gato, isso aí dá azar. O negócio é pegar as meninas. O negócio das menininhas e tal. Aí o Renato, não, eu vou gravar. Aí o Roberto passou no estúdio, no dia que o Renato estava gravando, botando a voz lá, a banda, né? Aí o Roberto falou assim, poxa, quem é que fez essa música aí? Aí o Renato falou, aquele cara ali. Aí, pô, cara, legal, eu vou gravar essa música um dia, mas eu vou gravar do meu jeito, isso aí tá muito quadradão. Eu falei, ótimo, que bom, né? Porque o Roberto já era o Roberto. Já era o Roberto. O Roberto gravou em 66. E então eu falei, poxa, que bom, mas aí eu tive uma surpresa. Que no dia que ele foi gravar o Nego Gato, tava na pauta, tinha uma outra música que eu tinha feito, mostrado para ele, que se chamava O Gênio. Andando um dia na rua. Aí ele falou, eu falei, caramba, 2 músicas. Bom, é o único caso do disco do Roberto Carlos que tem duas músicas. Só tem duas músicas do mesmo compositor, né? 2 músicas. Quantas músicas o Roberto Carlos gravou de você? 14. Você tá rico. Que nada, todo mundo diz isso. Eu gostaria, não, quer dizer, mas ele tá tão rico. Como é que você tá rico? Mas a gente, o compositor jovem faz muita besteira, né? Vai ver aquele dinheiro entrar aí, quer comprar carro. Boemia. Em vez de comprar casa, compra carro. É comprar carro, anel. Eu tinha um anel longo de ametista aqui enorme. Pulseira grande, né? Se eu usasse isso hoje, o nego ia cortar meu braço, né? Então, meu pai que me alertou sobre esses exageros, né? Para com isso, fica jogando dinheiro fora, compra um imóvel, poxa, isso vai acabar, um dia essa sopa vai acabar.
Aí eu pensei, eu falei, o velho tem razão mesmo. Eu fazia muita besteira, comprava carrão, carmanguia, aqueles Isso é carros. normal, o jovem gosta dessas coisas, né? Queria aparecer mesmo, né? E é isso. Mas aí, você trabalhou no programa do Roberto também? No Trabalhei. Eu fui assistente do Carlos Manga. Eu não sabia que era o Carlos Manga que tinha dirigido o Jovem Guarda. Ele que dirigia no Rio e Na TV Rio, em né? São Paulo. É TV Rio? O que é? Era TV Rio? Era TV Rio. É TV Rio, né? Mas o Manga, o negócio dele não era nada negócio de rock, não, de Jovem Guarda, né? Ele gostava mais de bossa nova, jazz, essas coisas. Aí o Roberto me chamou lá no hotel e falou, Getúlio, olha, você vai ser meu assistente lá no meu programa, porque o Manga não manja muito negócio de rock. De rock. Aliás, ele detesta, né? E eu falei, Roberto, mas eu nunca trabalhei em televisão. Não, vai lá, você conhece o Hit Parade da época, né? E, Cupido, desse em Paris. Eu sabia dessas coisas todas. Gente, é verdade que a Celi Campelo, que tinha sido chamada para apresentar, que ela disse, não. Não, é verdade, não, mas ela estava se afastando já do cenário. Ela ficou muito pouquinho tempo. Ela mesmo, casou, né? Parece que o marido, não sei, diz, eu não sei. O marido não estava gostando muito dela. E ela que ia compor o trio, ela era Vanderlei Erasmo. Mas como ela não quis, aí o Roberto, na alta direção da Record, falou, não, vamos botar Vanderlei é da mesma gravadora, CBS, aquela coisa. Aí emplacou, né? Emplacou muito, né? Ficou Foi bom. um sucesso inacreditável. Vanderlei é um doce, né? Eu gosto muito dela. Eles são bacanas e era muito bom. Foi um tempo bom. Agora, conta a história que eu não sei qual é a história do Jorge Ben com você, que confundiram você com o Jorge Ben. É verdade. E aí, como é que é isso? Isso foi em 68, se não me engano, 67. Eu estava todo eufórico, né? O primeiro carro que eu tinha comprado, um carmanguia, né? Carmanguia. Um carmanguia, preto e vermelho, apesar de eu ser vascaíno e tal. Mas aí eu vim entrando aí eu vim na rodovia, todo contente, né? Quando chegou naquele primeiro posto rodoviário, aí o cara para. Aí me pararam lá. Aí eu falei, parou por quê? O que houve? O carro está em documento. Aí parei no posto policial, né? Aí um cara lá olhou para mim e falou assim, escuta, essa placa aí não está muito visível, eu vou arrancar isso aí. Aí arrancou a placa, né? Aí eu falei, amigo, o que é isso? Eu tenho que ir para o Rio agora. Aí eu me virei a cabeça, né? Eu tenho um show para fazer no Rio. Aí ele falou, não interessa, você fala isso com o chefe. Aí me chega o chefe, gordão com aquela cara meio assim, coisa. Aí olhou para mim, falou, poxa, como é que você foi aprender o carro desse cara? Esse cara é um artista, rapaz. Aí eu olhei, falei, fiquei quieto, né? Eu não entendi nada, né? Poxa, será que eu sou tão conhecido assim? Aí eu falei, né? poxa, eu sou compositor. Aí ele chegou para mim, rapaz, tu não conhece esse cara aí, não? Aí o cara, não, senhor. Esse é o Jorge Ben. Esse é o Jorge Benjor, rapaz, um grande artista. Aí eu quase que cantei, chove chuva, mas aí eu não... Falei, fiquei quieto, né? Falei, bom, tá colando, vai que cola. Aí colou, né? E você foi embora aí colou, com... procura a placa do cara lá, bota no mesmo lugar. Aí o cara botou... Aí você agradece ao Jorge Ben até hoje. Agradeci ao Jorge Ben, ok. Olha só, essa ideia de pôr você em cena e de gravar CD, a gente deve ao André Paixão, é isso? André Paixão é o pai da criança, ele e o Marcelo Frois, né? Só que ele me aturou lá no estúdio um tempão, né? Maravilha. Então, parabéns, André. Muito parabéns, é muito lindo. André. Não só André, com o Marcelo, com o Melvin. São ótimos. Grandes músicos. Muito bem. E me diz uma coisa, vai ter show de lançamento do CD? Já teve um. E foi em que lugar? Foi no Teatro Ipanema. Muito bom. Dia 29, foi muito bom. O pessoal adorou, né? Eu estava meio nervosinho, mas o André sempre... Presta atenção, fica de olho aqui. E ficou legal. Foi um show maravilhoso. Maravilha. Então, é só em todas as boas lojas do ramo comprar o CD? Se Deus quiser. Tomara. Maravilha. Tá digital também? Tá digital, a gente tem distribuição em todas as redes de streaming, Spotify, Deezer, iTunes, Apple Music, tudo. Tem a página no Facebook, as histórias de Getúlio Cortes. Quem quiser ficar inteirado sobre as datas e tal, a gente vai dar uma circulada com o projeto por aí. E o show tá bem interessante. É uma nova faceta de Getúlio. Vocês já estão com turnê marcada? Mais tarde do que nunca. A gente está ainda organizando isso. Maravilha. Parabéns, Getúlio. É um prazer tê-lo de volta. Obrigado, igualmente. Vamos fazer um intervalo rapidinho. Estamos de volta com Sem Censura e com Bruno Barros. Olha aí, Vera Barroso. Só para lembrar que a gente está no WhatsApp, 021 99903 5329. Manda uma mensagem para a gente, eu estou aqui de olho em tudo. Beijo, tem pedido de beijo. Ana Lúcia, sua fã, Vera Barroso. Lá de Gandu, na Bahia.
Gente, Bahia tudo. Bahia, salve Bahia. Eita, esse negro gato me faz recordações lindas. Foi a Lúcia Galdino, de Pernambuco. Pô, que bom. E tem uma pergunta também da Joana Silva, e aliás, de várias pessoas na internet. Qual é o segredo da vivacidade do Getúlio? Você está muito bem, eu quero chegar aos 80 anos assim. Conta pra gente. Ué, E eu aí? não sei. A gente come bem, dorme bem, deixei de fumar. Deixou não de bebo fumar. muito. É isso aí, a gente vai vivendo. Tá Graças a rico, Deus. gente, tá rico. Não, que rico nada. né? Trabalhando com o que gosta, né? É, claro, a gente vive assim, dieta, uma vida saudável, né? Eu não bebo, não fumo, parei de fumar há 40 anos, então tudo bem. A gente vai levando até quando Deus quiser, né? E é isso aí. O rock faz bem. Chegamos à Faz conclusão. bem, sim, eu comecei dançando, eu era dançarino de rock, tinha aqui um grupo lá em Madureira, né? 62, 63. O pessoal de Madureira continua dançando lá. O baile de charme tá lá, meu filho, todo continua. sábado. Legal de Lima. É, Você faz esporte hoje em dia? não dá porque o joelho aqui não ajuda, com 80 anos mesmo não dá. O que tem o joelho do pessoal de 80 que É, não não dá sei o que certo? que é. Eu quero subir a escada, quero tem? dançar os rock, mas não dá não. Né? E a minha esposa, ela participa de um grupo de dança, já me chamaram, ela vem dançar como? Já dancei muito rock, mas agora nem volto. Agora chega, né? Obrigada, Getúlio. Marinês, vamos conversar sobre educação e sobre, finalmente, a Base Nacional Curricular chegou no ensino médio. Isso. Né? Você, da última vez, veio falar sobre o ensino básico, não foi? Isso. E aí a gente agora vai falar de ensino médio. Que tá... Como é que tá? Como é que você achou? Olha, basicamente, as estruturas do ensino médio já estão postas no ensino fundamental, porque para toda a educação básica os princípios já estão dados. O ensino médio tem uma peculiaridade porque ele vai atender mais ou menos a arquitetura da reforma do ensino médio. Tá. Ela que é a grande novidade, porque ela flexibiliza essa arquitetura com uma parte comum em 1.800 horas, que deverá cobrir 4 áreas do conhecimento: ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e matemática. E linguagens, língua portuguesa e matemática, apenas obrigatórias nos 3 anos do ensino médio. As demais podem se organizar de acordo com cada escola e cada rede e cada sistema. E cada região As demais horas de completude deverão ser feitas em diferentes trajetórias ou itinerários que cada escola vai poder escolher com uma ênfase em cada uma dessas áreas, ou combinadas. Por exemplo, você pode combinar ciências humanas com linguagens. Na mesma escola, você pode ter essa não, opção. na mesma escola você aluno, pode ter mais mesma de escola uma. tem que ter tudo. Não, você Não pode ter mais de uma. Veja, tem que haver um grande bom senso das escolas brasileiras, porque elas têm os professores que têm. Elas e não ela podem não vai poder inventar, lógico. de dar ciências da natureza se ela Isso, não tem mas nenhum veja bem, professor de física. Mas ela já tem os professores de física, de química e de biologia, hoje. Ou não tem. Ou não tem. Ela já tem de matemática, ela já tem de Matemática e sociologia, português, tá. ela já tem de filosofia. Então, ela poderá organizar ofertas diferenciadas para os seus alunos. Horário não mudou. Essas 1.800 Nada, horas de jeito continuam nenhum. Não. igual. Quer Qual é a dizer, grande novidade? Isso. Na organização curricular, ela vai poder perguntar para o aluno, que agora é protagonista da sua escolha e da sua trajetória. Então, ela pergunta assim para os alunos do 2º ano: que áreas, que trajetórias vocês gostariam de cursar? Por que do segundo? Porque eles podem fazer as 1.800 horas até o 2º ano, por exemplo. Tá, Aí diversifica. tá. Então, ou então pode perguntar no primeiro ano. E já organizar as 1.800 horas junto com as ênfases dos itinerários. Tá. Então, o que é que preciso, Vera, nesse momento? Primeiro, esperar ela ser homologada, o parecer do conselho. Depois, o ministro homologar. Aí ela passa a valer, a ser a referência de organização curricular. E aí tem o tempo... E aí nós teremos um tempo de 1 ano ou 2... É até 2020, não é isso? Para as escolas se organizarem. Agora, o que é preciso? Muito bom senso, eu digo. Não há necessidade de pressa, não haverá improvisação, nenhum professor ficará desempregado, porque ninguém inventou a roda no século XX. Nós estamos falando de um rearranjo racional,
onde o aluno poderá fazer escolhas. Tá. Antes da gente chegar nas escolhas, deixa eu só que eu fiquei... Essa coisa de educação é uma coisa que é muito apaixonante, porque a gente fala o tempo inteiro dela e a gente não conhece nada. No fundo, é isso, né? Sim. Então, eu estava vendo os números. Os números são assim. Existem, pelo menos, 1,5 milhão de jovens entre 15 e 17 anos que não chegam nem a se matricular, que deveriam estar matriculados e que não chegam nem a se matricular. Um pouquinho mais do que isso. Deve ser dado 1.800.000. Bom, são os nem. Você tem, no primeiro ano do ensino médio, você tem 12% de abandono, ou seja, o ensino médio está sendo muito ineficaz para 12% desses alunos. Na verdade, você tem 10 milhões de jovens que deveriam estar no ensino médio e desses 10 milhões, apenas 6 milhões vão se formar. É isso mesmo, né? Ou 6 milhões e 100 mil. Muito menos. É menos? Muito menos, Vera. Bom, enfim. Eu posso falar isso para você? Não são 60% que se formam. Não, veja bem. Bom, nós então, temos hoje 80% de matrícula está na rede pública. Isso. E eu falo isso a você porque nós vamos ter agora a inscrição do Enem, claro. não é? E nós temos cerca de 1.600.000 alunos que vão concluir o ensino médio matriculados na escola pública. Tá. E mais ou menos 200 ou 300 mil na escola particular. Tá. Então, não passa de 2 milhões de formandos no ensino médio deste ano. Então, esse número de 10 milhões possíveis é um número... formandos. 10 milhões é o potencial de jovens que deveria estar na escola. Que deveria estar na escola. Agora, o ensino médio, Vera, há mais de 20 anos, essa reforma vem sendo debatida. Existiam já, na época do projeto de lei, uns 5 projetos de lei tramitando no Congresso por caminhos separados. Para tentar evitar a evasão, para tentar guardar, para qualquer coisa. Veja, você imagina que nós tínhamos 13 disciplinas obrigatórias para 2.400 horas anuais. Então, você tinha uma aula de 50 minutos por semana de filosofia. Então, vamos representar. O professor entra, faz a chamada e diz, olha, hoje nós vamos estudar Platão. Platão era... Sinal, acabou a aula. Só volta na semana que vem. Você tinha pinceladas que não era possível você consolidar nada. Não, e só inventando moda, porque as pessoas quando dizem assim, tem que ter educação financeira no ensino médio, não vai dar tempo. Tem que ter educação do trânsito no ensino médio. Eu digo, gente, não dá tempo. Por que não aprende a ler e escrever, né? Isso, exatamente. Então, havia um desinteresse, um desestímulo, quer dizer... E outra coisa, a nossa formação de professores, tanto para o ensino fundamental como para o ensino médio, os professores não foram preparados para mostrar para os alunos com evidências de que o conhecimento é a maior aventura do espírito humano, que é muito bom entender, conhecer o mundo que nos cerca, na natureza física que ele tem, na química, naquilo que a linguagem que é maravilhosa. Ninguém aprendeu a ensinar o aluno essa aventura maravilhosa. Então, tudo ficou muito chato, Vera. Mas isso é difícil, não vai ser essa reforma que vai conseguir, né? Não, por isso que eu vou dizer a você, ela precisa ser sustentada por um excelente programa de formação de professores. Isso. Tá certo? Para ela vingar e dar certo, a Universidade Brasileira precisa se chacoalhar e melhorar a formação de professores. A gente está precisando de professores. É isso. Olha, eu vi uma pergunta que eu adorei. Eu vou ler porque é uma pergunta que você já deve ter respondido 700 vezes. Diz assim, eu não sei de quem é. O documento apresentado contempla alguns dos debates sobre o ensino médio que vem sendo feito por especialistas há alguns anos. Isso. Como a possibilidade de inovação e flexibilização da organização curricular do ensino médio, possibilitando opções de escolha aos estudantes e uma organização mais interdisciplinar por áreas de conhecimento. Contudo, sua realização está limitada às condições limitantes encontradas hoje nas redes de ensino e na estrutura da formação de professores, que hoje no Brasil é feita por disciplina. Tudo isso que você já falou até agora. Sabemos, por exemplo, que existem regiões com dificuldades em ter professores de determinadas disciplinas. E aí, como é que a gente fica? Nesse contexto, como é que vai ser feito essa oferta de conhecimento? Se no Rio de Janeiro a gente já não tem professor de física, imagina qualquer cidade, Buenos Aires, no Piauí, não era? Pernambuco. Você veja, Vera, você sabe que o INEP, que eu presido, faz também o censo do ensino superior. Isso. Então, nós temos dados que mostram a formação inadequada do professor.
Você tem professor de letras ensinando matemática, professor de sociologia ensinando física, porque realmente... Não tem. Né? Não, a carreira não é atraente. As condições de trabalho são ruins, não é só salário, é condições mesmo, ambiente, valorização. E valorização, volto a dizer, é salário? É importante, mas é a valorização social. Eu costumo dizer que o professor, ele não é réu, ele é vítima, mas nós transformamos ele em culpado por tudo. Então, veja bem, outro equívoco que há nessa pergunta é a condenação da disciplina. Veja bem, você, para superar e ter uma visão interdisciplinar, você precisa dominar a física para você poder trabalhar numa área de ciências da natureza. Com certeza. Então, em momento algum, nenhuma reforma ou base eliminar curricular as disciplinas. vai eliminar o conteúdo específico, porque você só pode ultrapassar o limite quando você domina aquilo que está dentro do limite. Agora, você tem razão. O primeiro passo é investir na formação de professores. Então, o Ministério criou um programa de formação de segunda licenciatura na Universidade Aberta do Brasil, para você formar e formar de maneira contínua e recapacitar os professores que já estão atuando, mas, acima de tudo, você precisa investir na formação inicial dos novos professores e transformar a carreira uma carreira atraente. Eu costumo dizer que, se eu pudesse, com uma varinha de condão, eu exibiria uma lei que cada professor que entrasse no ambiente deveria ser aplaudido, porque ele trabalha com a matéria-prima mais importante da sociedade, que é o quê? A mente humana. E ele é capaz de transformar isso de maneira silenciosa, invisível, para ninguém ver. Ou não, ou deformá-la. Tem toda a razão, porque nenhum de nós aqui nessa sala, nenhum de nós, todos, a gente deixou de ter na vida um professor que nos abriu o mundo. Todos nós tivemos um, pelo menos. E a gente precisa disso, né? E desse encanto que esse professor nos provocou, a gente precisava ter. Ou não. Ou não. Nos afastou da escola. Eles são seres humanos também, né? Mas a gente quer bons professores, né? Agora, Vera, deixa eu lhe dizer, né? Você me trouxe aqui por causa da base. Isso. O que é a base? A base é a referência nacional. Por que ela é importante? Porque ela vai trazer uma perspectiva de igualdade e equidade. O menino do Amazonas vai ter o mesmo direito de aprendizagem do menino do Rio Grande do Sul. E você acha que ele não tinha? Não, cada um fazia o currículo que queria. Então, por exemplo, para nós que fazemos a avaliação da educação básica, que é o SAEB, era uma dificuldade. O que eu vou avaliar? Eu só posso avaliar o que foi ensinado. Claro. Então, eu tinha que consultar todos os sistemas para eles nos dizerem o que ensinavam, para fazer uma coisa comum para poder avaliar. Agora não, nós vamos poder praticar mais justiça. Vamos poder orientar melhor, por exemplo, a política do livro didático. Como é que você avalia melhor? Em que uma sentido? Referência, nós vamos ter uma referência comum. Que é a base nacional. Exatamente. Que isso não existia. Eu vou poder ajustar o sistema de avaliação para servir de apoio à implementação da base. A política de formação de professores, ela vai poder ensinar os professores aquilo que eles têm que ensinar para os alunos. E não as grandes filosofias ou as reflexões que formam um professor, mas a partir daquilo que ele tem que ensinar para o aluno. De preferência da mesma maneira. Há quanto tempo você quer para voltar aqui? Não, você sabe que eu adoro o seu programa. Eu adoro essa gente que vem aqui, essa mistura, outro programa, eu saí daqui encantada. Não, nós adoramos você, né? Não. Porque você explica com clareza, é uma delícia. Fala da educação que não é de uma forma chata e burocrática. Eu provavelmente vou assistir a peça dele, que ele vai falar. Eu fui assistir a peça daquele diretor que estava conosco. Aí você não me lembra o nome. Encantada com aquilo. Não lembro. Era um rapaz que dirigiu o pai dele e ele foi apresentar assim, Tripas. Fiquei apaixonada. Você viu Tripas? Lógico que eu fui ver. Você não enlouqueceu com aquilo? Enlouquecida não é o máximo? Né? Que bom que você viu. Aquele trio musical encantador, eu adoro esse programa. Virei todas as vezes que você quiser. Que ótimo. Então tá, então agora nós vamos consertar a nossa mente, agora vamos consertar o nosso físico. Andréia, vamos lá. Esse programa é meu, eu quero toda a sua atenção comigo.
todos os certeza. problemas que eu tenho. Por que infernos a gente envelhece, Andréia? Ah, bom, aí... Só Deus explica. Por que a isso não unha tem envelhece? Por que a unha não fica a mesma? jeito. Vai todo mundo junto. no Fica mesmo que nem a pacote. sua aí, Não, toda pa- linda, pintada de vermelho. É porque assim, ainda são 50, né? Eu tô... O Cara, 60 não parece, o meu amor, 60... corpinho de 20. Muito obrigada. Ai, Jesus. O 60... O 60 começa. É menopausa? Pós-menopausa, né? Tá. Pós-menopausa. Pós-menopausa, na mulher... Você vê que os homens... Não, tô falando de você ainda. Não, mas ele é Mas- diferente. É, Qual é você- o problema dele? Qual é o problema dele? É um problema de compulsão. Ansiedade, eu roo unhas. Ansiedade. Olha só. Ele rói unhas. Melhor do que ele comer 4 lasanhas. Não, também. Também. Substitui carboidrato por unha, tá Por tudo unha, certo. exatamente. Então, é magrinho, você vê. Então, é um problema diferente. Agora, nós, infelizmente, vamos envelhecer. Isso não tem... É a lei da vida. E, infelizmente, as unhas acompanham. É o que eu falo sempre para meus pacientes. A gente enruga aqui e enruga aqui. É a lei natural. Yeah. E é claro que ele, por exemplo, ele não tem tanto problema quanto nós, mulheres. Tá. Porque, infelizmente, nós estamos ligadas ao hormônio. Aquela fadinha que a Inês vai fazer, eu vou assim jogar menopausa para todos os homens. É isso aí. Então, eles não se Eu, queixam. então, com Não é 80. uma queixa masculina no Ah, não? consultório dermatológico. Absolutamente. Primeiro que eles não pintam unha, então eles não olham isso com... Pra gente é emocional, é cultural. O porque homem não. É bonito, né? É A unha bonito. feminina é bonita. Então, o homem não. O homem, pra ele, não interessa isso. Qual é a mais grave? Acompanha a unha do pé e a unha da mão? É não. parecido? A fraqueza é na mão. Tá. O pé não incomoda Não as mulheres, incomoda. exceto uma micose, um trauma. Enfim. Vocês têm um pedaço da Santa Casa que se dedica a estudar, ela dedica a estudar educação, pesquisa e educação, e vocês Exatamente. estudam a unha. É. Quais são os principais problemas que você enfrenta? Então, nós somos um centro de referência no Rio de Janeiro. Isso. Eu, Andréia, a Roberta Nakamura, então nós duas dividimos essa coordenação nesse centro. Isso. Nós dividimos o centro de estudos. Então, tem um dia que eu atendo, 2 dias que eu atendo, a Roberta atende outro dia. Enfim, nós somos um centro de referência. No Rio de Janeiro, no Brasil, as faculdades abriram setores de unhas, né? Mas, assim, são poucas que têm isso hoje. E não há um centro de referência no Brasil, exceto o nosso. Então, assim, é uma queixa, como eu tinha falado antes, uma queixa muito comum de consultório. Né? Eu diria que 20% das queixas são onicopatias, né? Alterações unguiais. E que essa maioria, realmente, a grande maioria é mulher, mas também atendemos muito homem, porque os homens têm outras causas, tipo unha encravada, micose de unha, enfim, traumas. Então, micose, exatamente. Então, e eles se incomodam com isso. Eles se Porque incomodam com isso. são afecções muito desagradáveis, né? Elas São afecções feias, que esteticamente não são são agradáveis. feias e Então, são eles coçam, começam né? a procurar por causa disso. E o tratamento é difícil, por exemplo, nas micoses e nas unhas encravadas, é difícil? O encravado, eu diria que é o bom da coisa, porque eu opero muito isso. Opera? Cirurgia? Cirurgia. Não Eu basta faço pôr um algodãozinho para levantar a unha e um grau 1, manter sim. assim? Um grau 1, sim. Ah, viu como tem isso? Tem. Eu vejo isso nas manicures tem, fazendo. porque quando- tem. A manicure faz, o podólogo faz. Isso. Então, o grau 1 a gente consegue fazer um tratamento conservador, que a gente chama. Agora, um grau 2 e um grau 3, a gente realmente tem que intervir, eu tenho que operar. Então, isso é um dia a dia nosso, a unha encravada. Tem uma causa física, Sim. tipo sapato, não sei o quê? Sim. Eu digo que o corte inadequado da unha, o uso de sapato apertado, homem tem muito. Porque né? usa muito mais sapato Porque fechado usa que muito mais mulher. sapato fechado. A pessoa acima do peso também é bastante, porque esse peso atrapalha, né? Sobretudo na hora de cortar a unha, Sobretudo né? na hora de cortar o cara, não chega lá embaixo de jeito nenhum, entendeu? Não dá. E realmente o corte errado mais o sapato apertado são as causas mais comuns de unha encravada. Aquela cutucação, a manicure vai lá, tá doendo, vamos lá tirar mais um pedacinho. E nesse tirar mais um pedacinho, para tirar a sua dor, para aliviar a sua dor, vai cronicamente encravando. Eu digo sempre
para os pacientes, é um trem que está numa linha, de repente descarrilhou. Eu tenho que voltar para a linha. E aí, cirurgicamente, ou então, conservadoramente, como a gente tinha falado, com algodão, ou o uso de uma órtese, que é uma fibra de memória molecular que a gente cola na unha e mensalmente aquilo é trocado. Então, aquilo é capaz de abrir um pouco mais a unha e ela ultrapassar aquele encravamento. Mas isso no grau 1. Agora, então tá. Então, resolvemos. As micoses também são fáceis de... Não, as micoses são difíceis de tratar. São pacientes que a gente acompanha por um ano e meio. Esses pacientes fazem um exame na Santa Casa para fungo, né, para ver se tem realmente o fungo. E dando positivo, a gente começa o tratamento. É um tratamento que pode ser só local, ou seja, o uso de medicamento local, ou então eu tenho que associar o medicamento local ao medicamento oral. Mas tem cura? Não? É crônica? Cronifia? Dependendo do fungo. Caramba. Então, hoje você tem fungos que a gente caracteriza hoje como doença crônica. Ou seja, aquilo que não vai realmente curar. Caramba. Você vai fazer exame, ele pode até ficar limpa a unha, mas você vai fazer exame e o fungo tá lá. Então, vamos para as unhas frágeis das pobres mulheres Isso que pós-menopausa. eu queria saber se essa coisa cosmética, a gente quê? compra 30 mil modelos de base, remédios, se funciona isso. Ou se a condenação hormonal é definitiva. Olha, eu diria que ela atrapalha uns 60%. Atrapalha demais. Atrapalha? A falta do hormônio, né? Sim. Então, o que acontece também? Aquilo que eu te falei, é cultural o problema. Nós vamos à manicure desde os 15, 16 anos de idade. Isso. Então, você já vem usando removedor à base de acetona desde essa época, né? Porque se você não usar, você vai evitar? Sim. A acetona quebra a unha, ela desidrata a unha. Se eu nunca tivesse feito unha e manicure, eu estaria com umas unhas... É possível. Tanto é que quando o paciente fala assim, doutor, eu parei 2 meses Fica ótimo. de pintar. E a unha melhora. Melhora porque é aquela agressão. Não tem jeito, velho. É agressão o tempo todo. Então, ela faz unha de 15 em 15 dias, de semana em semana. Não tem como. A unha não aguenta, aí junta a menopausa com essa cronicidade de agentes na unha, ela quebra, não tem como. Dentista, lava a mão toda hora, põe luva toda hora, é outro problema. Quem lava a louça toda hora, quem faz faxina, então, a faxineira, enfim, são pessoas que estão com mão na água o tempo todo. Então, a gente pede para usar a luva, porque a luva é um protetor. Só que é muito difícil, é isso que eu te falo. A cultura aqui é muito complicada. Mas aquilo que a Marina estava falando, tem algum esmalte que melhore, que endureça? A gente manipula algumas coisas Casco de cavalo. Não se usa. Mas não tem Isso mesmo. Tem casco de cavalo, tem. Mas esmalte assim, com cravo da Índia. Com formol. com formol. Tem, Eu uso até uma certa fase, né? Porque você não pode usar o formol acima de 2%, por exemplo. Então, existe uma fórmula já com padrão para seguir, né? Para não dar efeito colateral no paciente. Então, existe a fórmula com formol que eu gosto. Quando a unha é fraca, fina, parece um papel, aí eu uso essa fórmula. Mas eu acho que o grande medicamento atualmente realmente é a biotina, porque é uma vitamina, né? Faz parte do complexo B. E ela melhora, a gente observou nos últimos anos que realmente ela melhora oralmente. Faz um ano que eu tomo biotina e ela Não, continua. eu isso tomei que eu te biotina, falo. mas aumentei a dose. Toma um Dupliquei a dose. Posso ficar duplicando Depende a dose quantas até doses fazer alguma quanto coisa? você toma, Hein? então, de biotina? Ah, não sei, eu não contei, eu devia ter contado, Devia porque ter eu sabia contado. que você vinha. Porque o que acontece? Esses grandes nutracêuticos no mercado, eles vão até 30 microgramas de biotina. Eles não podem ir além disso, entendeu? Para ser nutricosmético, nutracêutico. A gente viu que isso não adianta. Então, nós começamos a usar, como Europa, Estados Unidos, a 2,5 na época. A gente usou, começou a usar e viu que não adiantou. A gente começou a estudar. Eles vão aumentar essa dose. A gente foi para 10. Então, essa é a dose que a gente utiliza hoje. 10 miligramas diariamente. 10 miligramas um ano, um ano de tratamento. Vou tentar isso. Também vou ver o que É o jeito. Gente, E aquela 4 coisa, comprimidos diminuir, por dia, 4 comprimidos, diminuir a cutilação. Claro. Porque você cutilando, você traumatiza, você vai na matriz. Então você expõe a Será matriz. que eu Então, aguento? é óbvio que ela vai chiar. Um dia ela vai chiar. É um copo d'água que transborda numa época. sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir para você, não pode ser minha personal
nailless. Nailless. É verdade, é verdade, é verdade. Maravilha, André. E hidratar, né? Hidratar. Não, creme, tudo. Vamos lá. Um intervalo rapidinho, vamos embora. Então, agora é o último bloco já, que pena. Bruno. Consulta. Vamos fazer essa consulta. Consulta, é normal. Olha aí, Cláudia Colares, ela tem fungo há anos, tentou de tudo e está se sentindo muito triste. No caso dela, então, provavelmente... Doença crônica. Agora, tem que ser pensado também, né, Bruno? Porque, assim, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo é micose, né? Então, nós temos descolamentos brancos traumáticos. Pessoas que fazem grandes caminhadas, pessoas que são esportistas, rapel, são pessoas que usam tênis muito tempo. Então, essas pessoas podem ter um descolamento traumático e não ser fungo. Mas aí tem que ter um bom exame micológico na região dela, entendeu? Para fazer o diagnóstico. Tratar, Cláudia. Trata aí. Andréia Santa Casa, vamos lá. Mas se for de fora... João, vamos lá conversar. Diga. Eu adorei a sua peça. Eu chorei de rir. Isso. Não, olha, tem momentos da sua peça. Eu vou fazer logo todos os elogios que eu puder, rapidamente, antes de perguntar. A peça é jovem ao extremo, ela tem juventude dentro dela, ela é diversa, ela tem todos os brasileiros ali dentro. É uma peça, sabe quando a gente colore o prato com 5 legumes, 5 frutas, não sei o quê? É uma peça, assim, é uma peça colorida nesse sentido. Sim. Ela é extremamente inteligente como texto e você chora de rir. O cenário é bonito, ele começa muito leve, com as bolas, lindas bolas. Ele engana, né? Mas tá bom. Aquelas bolas que quando quiseram estourar as bolas, eu digo, não, eu levo para casa. Mas aí vai virando um lixão, e quando tem a menina que diz assim, não, Estamira, me diz aqui, olha, tem piadas, as piadas se sucedem, elas se sucedem, e você vai rindo, porque se você não ri de uma, você ri de outra. E você vai rindo, e a plateia toda, eu estava foi no primeiro dia, não foi? Primeiro dia. E a plateia toda adora. O Edinho estava lá. A música é linda do Fabiano. As letras das músicas são ótimas. Deles e do Leandro também, Muniz, que é o autor. O Leandro é o autor. É o autor e dirige comigo. Que história é essa? Nunca vi 2 diretores darem certo. Eu estou muito acostumado com isso. Eu já tenho uma carreira de co-dirigir, né? Eu comecei... É porque você é bonzinho? Não sei se é por isso, mas assim, eu comecei assim com o Antônio Abujanra, que foi meu mestre. E aí foi ele que me ensinou e eu comecei co-dirigindo. E eu adoro, é uma parceria, é sempre gostoso ter um parceiro. Até, assim, o musical geralmente é uma coisa muito grande, muito complexa, são muitas frentes, né? Você tem a música, a coreografia, o texto, tudo junto. Tem a parte técnica, que a gente tem que ter o microfone para falar, sempre para cantar. Tem música? Banda, né? É muito complexo. Tem dança? Exatamente. Então, assim, ajuda. E acho que, assim, essa juventude vem muito do texto do Leandro, que é jovem e tem antenado com esse humor, que vem com esse humor de uma nova geração, que trabalha com isso. E acho que Fabiano também. Eles dois têm muita afinidade nisso. Tem aquela canção, peraí, porque eu tenho que dizer o nome dele, que é do Nando Brandão, aquela que ele Brandão, diz... que é do medo. Aquela Gente, canção todo dia, é uma gargalhada a cada frase. Aquilo é uma delícia. Eu tenho medo que a Bela Gil mande comer mais linhaça. É loucura. Você começa a rir, porque ele é todo fino, ele não acha que você é um idiota. Sim, o texto acha que o espectador é inteligente e que vai entender. Que bom, Vi, isso é a melhor coisa. Não, adorei. Eu e a plateia inteira. E é muito engraçado nisso, porque assim, você sai de um mundo... É um musical que brinca com o fato de ser musical também, tem uma metalinguagem, e ele começa num Vale Disney, né? Num mundo encantado. Então, por isso que você começa com aquela coisa com os balões, a princesinha... E, de repente, ela vai caindo no mundo real e vai descobrindo que a vida, na verdade, não é tão... O que eu mais adoro não é isso. Ela não cai no mundo real. Ela cai no meio de uma eleição no Brasil. Exato. Então, muito bom. Entendeu? Porque ela cai
o cara tá lá dizendo vote e não sei o quê. Ela vem parar por isso, né? Por causa de um panfleto. Exatamente. É tudo isso que vai entrando nesse universo da política, vira uma grande sátira política, né? Muito atual, você vê todos os políticos, bom, enfim, não preciso falar, o nome do governador é Sérgio Camargo, entendeu? O garoto que é tá aqui, eu anotei, que é o Telmo Fernandes, faz magnífico. Ela, Daniela Fontana, tá divina. O elenco... São 10 atores. São 10 atores. 10 atores maravilhosos, 5 músicos. E é isso, é uma comédia musical satírica, atual, jovem. Acho que é essa vibração que a gente está querendo mesmo. Não, é um chuá. Que bom, que bom. Olha só, então vamos lá. Onde é que está? Que Sesc Copacabana, ou seja, no coração de Copacabana, baratinho, quinta a domingo, quinta, sexta, sábado às 8h30, domingo às 7h, e é curtíssima a temporada. A gente vai até dia 6 de maio, são só 4 semanas. Estamos torcendo para logo já termos outro teatro. Mas é uma temporada curta, então corre lá para ver. É baratíssimo mesmo. Porque Sesc. assim, é R$30 a inteira, 15 a meia. Sim. E 7,5 quem é do Sesc, entendeu? É inacreditável. O teatro é relativamente bom. Sim, ele não é sim. enorme. É um teatro de arena, nós estamos na sala de arena, que é um formato que é também raro e é muito gostoso, porque você se sente muito dentro do espetáculo, você está muito perto dos atores e você vê o outro reagindo também. Então, ele tem uma comunhão mais forte, acho. Não, os músicos fazem parte. Sim. Tem uma piada excelente com não vou contar o resto, né? porque é o tempo inteiro. Não, a gente senão vai dar aqui. Tem 757 piadas, se você contar assim, uma atrás da outra, dá por aí, entendeu? Por aí. E você tem que ir para outros lugares do Brasil. A gente quer rodar O Sesc tudo. faz isso? Olha, facilita? às vezes, sim, a gente não tem nada ainda marcado, mas sim, o Sesc tem no Brasil inteiro, tem o próprio Sesc aqui no estado do Rio mesmo, né? Às vezes a gente faz circuito Sesc no Rio ou circuito Sesc em outros estados também. E é isso, a gente quer viajar, fazer essa peça. A gente acabou de estrear e assim, é um prazer muito grande fazer exatamente por estar falando essas coisas nessa hora. E é uma coisa tão necessária estar discutindo esse Brasil, falando de política e de uma maneira que é divertida. Não, está saindo um pouco, porque o brasileiro está discutindo política de uma forma muito errada. Ele está discutindo pelas redes sociais de uma forma cheia de raiva, cheia de ódio e cheia de anonimatos. Sem humor nenhum, e realmente é um inferno. Falar de política hoje em dia é desagradável. Todo mundo muito intolerância, um horror. A peça, ela retoma um tipo de humor que o brasileiro sempre teve em relação aos seus políticos, sempre, em todos os níveis, de Getúlio Vargas, com Pedro II, com Dom João VI, tem humor quando se fala do homem público. E a peça retoma isso. Não tem uma maldade, não é destrutiva, ela é toda... Gente, vocês precisam ver, sinceramente. A gente tem esperança. A gente ainda tem ali alguma esperança. E esse negócio que eu falei do colorido, ontem, por exemplo, teve a Débora com Limitada, que é outro que está em cartaz, e que tem umas características de juventude, de diversidade, de coisa colorida. Me deu muita esperança quando eu vi os dois espetáculos. Que bom, porque apesar da gente colocar as coisas como estão e não estão boas, a gente sabe... tem uma esperança, que a gente tem alguma coisa boa a de vir. Né? Você gostou de trabalhar com esses meninos todos? Eu adoro, porque assim, eu vou... Porque eles são jovens, não são? Sim, são. O elenco também é muito jovem, a maioria de jovens, e assim... Eu aprendo muito e vou roubando para mim coisas também, acho que é uma troca, eu tenho uma experiência... Você tem uma experiência muito grande de musical, de teatro. Exato, tem uma experiência de musical já maior, o Leandro é o primeiro grande musical que ele está dirigindo, ele já tinha dirigido outra peça. O Tim Maia é teu, não é? Sim, é meu. Ele está falando da Elis, tem uma entrada da Elis do Tim Maia, que eu adoro. Tem vários. No Tim Maia tinha toda essa época do Roberto, do começo, do Jorge. Nossa, ótimo. Tinha muito esse lugar da Tijuca daquela época, né? Tem tudo a ver com... o Bar do Divino, né?
Exatamente. O Bar do Divino, acho que Tim Maia. tudo isso tinha muito lá. Eu adoro dirigir musical e, assim, apesar da gente brincar com musical, mas é um prazer muito grande poder fazer todas as coisas ao mesmo tempo, porque a música é uma coisa sublime. E aí você poder brincar de representar com música. E assim, é a primeira vez que eu faço um musical totalmente original. Que é assim, o texto original, a música original. Isso é muito difícil, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que cada vez mais estar fazendo e valorizando. Assim, eu já tinha feito músicas, musicais com músicas originais, mas que eram adaptações de livro, ou adaptações de texto. Eu fiz um Nelson Rodrigues musical, Nossa, mas totalmente original é a primeira vez. Então, longa vida essa dupla. Tomara, a gente quer ainda ter muito. Vamos terminar então com música o programa? Vamos. Que tal, Getúlio? Vamos lá, Getúlio? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, André? Com muito prazer. Vamos lá, Marcelo e Melvin. E vai ser o quê? Eu só tenho um caminho. Eu só tenho um caminho. Eu só tenho um caminho. Não, nós temos vários. Mas, enfim, deixa eu só agradecer aqui ao pessoal que veio. Muito obrigado, Maria Inês, João, André e vocês todos. A gente volta amanhã às 5h30, tá? Mas agora a gente vai para o Facebook, se você quiser, vem com a gente. O caminho é o Facebook. O caminho é o Facebook. Vamos lá. Se o rio em silêncio vai correr na mesma direção, eu vou porque depressa em minha vida anoiteceu, escureceu demais. Eu não vi você, eu só tenho um caminho e não vou sozinho. Vou mudar meu rumo, assim me acostumo. Só se vive uma vez, ao menos um mês. E eu não posso ficar, preciso mudar neste lugar comum, neste lugar comum. Sem medo, cedo ou tarde a gente tem que enfrentar, eu sei o que há de vir. Porém, se no momento fraquejar, o vento irá soprar e o chão vai se abrir. Se alguém me seguir, verá que sorri, verá que eu não minto, verá o que eu sinto. Não pretendo esperar você se lembrar o que eu disse e o que eu fiz. Oh, não, 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 mas eu só tenho um caminho e não vou sozinho. Vou mudar meu rumo, vou mudar meu rumo, vou. Mas se alguém me seguir, verá que eu não minto, verá o que eu sinto, verá o que eu sinto. Se o rio em silêncio vai correr na mesma direção, eu vou porque depressa minha vida anoiteceu, escureceu demais e eu não vi você. Maravilhoso. Prazer. Maravilhoso, maravilhoso. Volta pra cá, volta pra cá. Ai, meu Deus. Não, sem gemer. Não pode. Não vai. Você foi elogiado dizendo que você era vivaz. Não, não pode. Realmente, mas o A joelho gente segura calado, a gente geme por dentro. Mas o joelho não... O joelho não tem. O joelho não combina combina com isso, O joelho é fogo, não tem jeito, tem tempo. Aquele negócio que você faz assim... Ai. Ai. A coluna tudo bem, né? Mas o joelho é aquele negócio, a gente quer andar um pouquinho ligeiro. Opa, calma. Ai, Deus do céu. Mas é isso, né? É. Um prazer estar aqui, poxa. Não, foi muito bom. Adorei essa oportunidade. Não, mas a gente ainda está no ar.
Então, não é? Agora a gente está no Facebook, agora tem pergunta, tem um monte de pergunta. É mesmo? Olha quem mandou mensagem pra gente, Leandro Muniz. Ó. Ele quer saber qual que é o limite do humor. Ih, menino, difícil Nossa, isso. Leandro. Eles que são comediantes que sabem, mas o humor, hoje em dia, eu acho que tem um lugar que você... Não vale a pena você agredir, né? Quando ele vira uma agressão, quando ele você vai tirar o riso, mas você sabe que você está, de alguma forma, diminuindo ou agredindo alguém, é ruim. Eu sou contra essa coisa do politicamente correto. Acho que o humor é crítico, você tem que se divertir. Acho que também tem uma patrulha, às vezes, exagerada. Mas acho, sim, que a gente está numa época em que a gente está prestando atenção em certas coisas e conseguindo certos avanços que a gente está, então, tentando negociar, né? Também não podemos, a gente agora tem que começar a pensar um pouquinho melhor, vamos tomar cuidado com isso, vamos ser... Porque é difícil, né? Mas, sei lá, é complicado. Eu fico vendo essas coisas hoje em dia desde da música, que você não pode fazer a cabeleira do Zezé. Mas, por exemplo, já que é o chega a ser Leandro, ridículo. vocês tiveram que se censurar um pouco? Vocês disseram para ele, não, Leandro, tá pesado? Não, a gente né? tentou, às vezes passa isso pela cabeça, a gente procura perguntar para pessoas e procura tentar entender se tem alguma questão que agrida, uma cena que possa agredir alguma mulher, aí a gente pergunta para as mulheres todas ali, vocês se sentem agredidas ou é ruim isso, essa colocação está errada, essa forma, ou por um negro, ou por um gay, ou por qualquer coisa, a gente fica tentando entender se está sendo... se o discurso... Se está doendo naquela pessoa, se o discurso né? é aquele, tá? Se a gente está colocando de uma maneira... Se a crítica está sendo de uma maneira legal, né? Se a brincadeira, se o riso... Mas é um lugar difícil, porque o humor é isso, ele é anárquico, né? Ele tem uma coisa anárquica, uma coisa debochada... Que vai... Tem lá a sua maldadezinha, né? A gente é um pouquinho O brasileiro é assim, né? faz piada com qualquer coisa. Qualquer tragédia, no dia seguinte, já tem uma piada sobre aquilo. Teve crítica política desde a Grécia, que só os gregos que podiam assistir as peças de comédia, porque, enfim, falava daquilo. Porque para os outros não verem que a gente está pode falando falar mal de si mesmo, né? Consultinha, vamos de consultinha? Vamos, Raquel claro. Feitosa, o que são aquelas manchinhas brancas nas unhas? Mentiras. Mentira. Vai mentir, vai ficar Não, é mentira. trauma. Isso é traumático. Ou pessoas que digitam muito. A criança tem muito, né? A criança tem muito porque ela bate muito facilmente. Então, por isso que elas têm, a gente chama mancha da mentirinha, mas não é. É trauma mesmo. E o adulto tem também, mas são adultos que, de repente, digitam mais, entendeu? Eu acho que eu vi tocam violão. algum lugar falando que era carência de alguma vitamina. É mito isso, não tem nada a ver. Não, é traumático. Traumático. Gabriel Menezes, estava faltando Gabriel, no programa quanto de tempo? hoje. João, porque a vida não é um musical. Conta pra gente de onde surgiu esse título. É difícil. A gente procurou muito um título. Mas, na verdade, é essa brincadeira de que no musical a vida não é uma generalização desse mundo ideal do musical, principalmente o musical cor-de-rosa americano, que é assim, que a vida é maravilhosa, né? Todo mundo está sempre sorrindo, cantando, sempre um ambiente de felicidade e tudo dá muito certo, o final feliz, as coisas são lindas, nada essa coisa meio fantasiosa. E é muito porque a gente começa nesse lugar, nesse vale encantado, que é um vale chamado Vale Disney, né? Então, é uma personagem que sai de um vale encantado. Mas acho que a brincadeira é essa, é que a vida, infelizmente, ela não é um musical nesse sentido, né? A gente tem se deparado com tanta coisa que realmente é muito difícil. Não, o personagem do pai, por exemplo, eu adoro. Eles são personagens de bonecos, quer dizer, não é boneco, eles são personagens de história em quadrinhos. Então, por exemplo, o pai diz, o que é transar? Porque ele é um personagem de papel, no fundo, né? Ele é de desenho. Eles assumem Não uma sabe. vida de personagem de desenho, né? De como se eles fossem de sair história em das quadrinho. histórias, né? Eles são. Ela tem várias referências
que ela fala que o Wall-E é um primo, a Valente, a princesa, era As referências as pessoais referências dela são muito todas, a fofas. família dela É a toda Frozen, Disney. Entendeu? Gente, eu tô com muita vontade de assistir. Também, Aliás, eu tô com também. vontade de sair daqui Tô direto fazendo pra conta de assistir. quando é que eu volto pro Rio para ver se vai dar Venha. tempo. É muito curta a temporada, São João. 4 semanas. O Nossa Sesc, Senhora. o teatro tem sido assim, não é só o Sesc, Não, hoje em não, dia todas todos as os temporadas, teatros são né, Bruno? temporadas Muito curtas. curtas. Quando você consegue estabelecer um público, um diálogo com o lugar, com a região, você sai de cartaz. Vou arranjar um compromisso aqui, Vera, você vai ver, para eu voltar. Isso, Aqui olha, no Rio, eu chamo quero você ver. de novo. Não, eu quero ver a peça. Chame. Eu tenho pergunta para você, Maria Inês. É a Marina Teles, ela diz assim, as escolas brasileiras estão preparadas para um projeto tão inovador? Vão se preparar, tem que se preparar. O papel da escola, ele está altamente questionado. A televisão, a internet, está fazendo uma mediação entre a informação e as pessoas. O papel da escola é insubstituível, mas ela tem que se modernizar. Ela não pode mais ser a passadora de informação, porque esses meios de comunicação são fascinantemente mais encantadores que a escola. Ou ela se moderniza, ela não vai competir com a televisão, mas ela não pode ser mais a mera transmissora de informação. E essa geração que está aí, que está estudando, mudou também, né? Muito, muito, muito mais. Conectada, moderna, questionadora. Ela vai perguntar para a professora por que ela tem que saber os afluentes do rio Amazonas da margem esquerda. Se a professora não tiver uma resposta coerente, ela não pode mais, como no passado, dizer para ela que é porque vai cair na prova. Aí ela vai dizer assim, mas por que vai cair na prova? A professora vai dizer, bom, é porque eu que estou mandando e eu tenho a nota e você precisa dar a nota para passar de ano. Aí ele vai perguntar, mas por que eu preciso disso? Quer dizer, esta juventude Ela pergunta ao Google. Não se contentará mais com as respostas tradicionais. Então, isso que ensinamos tem que fazer sentido. E tem que fazer sentido agora, para a vida dela agora. Então, se a professora não dominar o sentido para poder ensinar para a criança, a escola fracassou. Você sabe, Maria Inês, eu fui a uma escola aqui no Rio, que é a Nave. Sim. E eu fiquei encantada, porque é uma escola que é toda formada em segundo grau para você formar jovens ligados à produção de games, toda essa linguagem digital tecnológica. E eu conversei com vários alunos, o que é mais encantador é que os alunos mais competentes, que entraram lá muito focados em tecnologias, todos querem fazer vestibular para humanas. Todos ficaram encantados com a possibilidade do discurso, da sociologia, da filosofia, o que eu acho que mostra o sucesso de uma escola experimental como a Nave. Você dá ao aluno o que ele quer nessa sede da tecnologia e abre a cabeça. E ele abre a cabeça. É isso mesmo. É isso mesmo. Muito Eu tenho bacana. muita confiança nessa perspectiva inovadora da escola. Até porque, para ela garantir o papel na sociedade. Porque, veja bem, o que nós somos como família? Nós dizemos assim para a escola, olha, aqui está uma geração para quem eu delego, aqui está os meus filhos, que eu delego e compartilho com você a tarefa de educar. Você vai fazê-lo bem, não vai fazer o papel da família. Mas essa instrução que você dá, essa formação, tem que fazer sentido para ele. Né? E as demandas do mundo do trabalho hoje, elas são altamente complexas. O que você aprende hoje não dura 5 anos de formado. A natureza das profissões, daqui 20 anos, as profissões que temos hoje não teremos mais. Então, essa jovem geração tem que ter cabeça aberta, abertura para poder aprender novas coisas no mundo do trabalho, aprender a interagir com equipes, não é? E se transformar enquanto está vivendo. Agora, isso ele tem que aprender hoje, nos bancos escolares, que o conhecimento é compartilhado, não é? Isso tem que aprender na escola, não é na família, é na escola. No início do programa, a Vera falou da importância do professor, que o professor marca. Eu tenho a prova disso aqui. É uma mensagem da Geisa Boaventura, ela é de Goiânia. Ela fala assim, que maravilha rever a professora Maria Inês Fini. Foi minha professora na licenciatura em Pedagogia na Unicamp em 1990. Oh. Muito bom, um abraço para ela. Muitos alunos, lembra? Muitos assim, alunos, muito. Tem sido uma grande alegria para mim, não só os alunos da Unicamp, mas também da rede pública de São Paulo, quando eu coordenei o currículo, a renovação do currículo. É muito bom encontrar pessoas na rua que dizem que o que eu ensinei teve valor para a vida delas.
Esse é o salário moral que não tem dinheiro que Exatamente. pague no mundo, velho. Isso é muito bom. É lindo. Um abraço, Geisa. Olha aí, por favor, qual o nome do medicamento para unhas fracas que a Vera disse que toma? É a Solange de Cabo Frio. Não, foi biotina. A Vera sobre toma biotina. biotina. A Vera toma É biotina. biotina. Exatamente. Quer dizer, tem umas marcas, né? Sim, o que acontece? As pessoas trazem muito do exterior, né? Porque de existem fora já prontos também. fora, então eles trazem muito. A biotina já existe hoje a 2,5 miligramas vendendo em farmácia, mas aí você tem que dobrar um pouquinho essa... Tem que dobrar a dose. 2,5, você está 2,5, dizendo 10, pode é, ser 4 por dia. Exatamente, só que aí encarece muito, velho. Então tem que... Eu sei, custa R$80, Exatamente. 30 comprimidos. Exatamente. É então, um tral. Um tral. Então, assim, eles estão tentando ver se aumenta passa para 90 cápsulas e o preço cai um pouquinho, para ver se a gente consegue aumentar a dosagem diária. Mas, assim, eu utilizo o medicamento, eu acho que em manutenção é muito bom, mas a dose de ataque tem que ser maior um pouquinho. E a 10 miligramas realmente eu mando fazer. É manipulado e tem que ter receita. Tá. É isso. Gostaria de saber se o aparecimento de linhas verticais escuras nas unhas do pé também é consequência do envelhecimento. Claudete Feijó, de Ribeirão Preto. Estou dizendo, a velhice é fogo. Não, existem Linhas. algumas linhas escuras realmente nos pododáctilos, né, nas unhas dos pés, e nós temos que saber diferenciar bem isso. Por quê? Pode ser uma origem racial, realmente. Então, as pessoas os afrodescendentes, né, que a gente Que somos todos? somos todos. Os negões. Não, todos sim, afrodescendentes, sim. você, eu, Mas assim, a tudo pessoa, aqui. né, Literalmente. a pessoa Literalmente negra todos, Eu também. usa sapato fechado exatamente. por muito tempo, né? São anos usando sapato fechado, né? E que realmente, depois de uma certa idade, eles começam a observar linhas escuras nas unhas. E isso é racial. Ou então, micose. Então, por isso que o exame é importante, para diferenciar se aquilo é fungo ou se realmente existe, o problema é apenas racial. Que seria ótimo. E outra coisa, que eu acho que é importante a gente dizer, que se for uma faixa única numa pessoa realmente de cor clara, isso aí é um aparecimento súbito, a gente tem que investigar o câncer de unha. Então, existe realmente melanoma na unha, que é um câncer maligno, e que então, assim, as pessoas procuram, até por medo, já sabem que isso existe, então a gente tem que saber diferenciar o melanoma de uma unha com problema do racial e do fungo. Então, Como é que... existem Não, esses três vamos lá, o aspectos. câncer de unha é horizontal ou vertical? Vertical. Vertical, Vertical começa desde a raiz tá. até o Até final. a borda. Não é um hematoma, é diferente do hematoma. Tá, tudo bem. É uma listra. Uma listra. Sim, pessoas Mais claras. mais escura, ou qual é a cor? Pessoas claras. Com esta lista, de Escura. repente apareceu. Ou é um trauma realmente, ou temos que pensar no melanoma. Tá. Isso é isso bom, que né? é Ficar importante. atento nessas coisas, a gente fica achando, não exatamente. sabe. Exatamente. Bom, enfim, se deixou o pior pro final, né? Né? Infelizmente. Existem coisas, assim, a gente tem que falar, mas existem Tem, tumores, tem, né? As pessoas tem. acham que aquilo é uma micose, tratam como micose, e aquilo vai se cronificando e no final das contas, quando chega pra gente, realmente já é um tumor e tem que ser removido. Tá. Em qualquer idade. Os velhos sofrem mais, né? Não, você sabe que é lógica, é a lógica da vida. Mas assim, por exemplo, o melanoma, ele pode dar até em criança. É raro, são poucos no mundo, mas está descrito na literatura, então a gente tem que ficar atento também. Então a gente sempre pede para que os pais fiquem atentos a qualquer mancha realmente na unha longitudinal, que leve ao dermatologista para que a gente pesquise realmente se é só um sinal ou se realmente aquilo pode ser um melanoma. Vou encerrar com a Esther Marta, ela é lá de participação vindo de Imbé, no Rio Grande do Sul. Ela fala que o Negro Gato é a música predileta e tem várias recordações com a sua música. Legal, ótimo. legal. Um abraço para ela. Valeu. Maravilha. Então tá, voltamos amanhã? Voltamos amanhã? Nós estamos Voltamos Todos amanhã. aqui. Todos aqui. Se quiser, a gente vem. Muito bom. Muito bem. Até amanhã, 5h30. Boa noite.